E minha gente, voltei, não se preocupem, a gente não parou com a lista dos 100 filmes essenciais para ser um acervo de cinema que eu todo dia estou fazendo às 19 horas. Infelizmente tive duas emergências rápidas nessa semana, não pude fazer por 2 dias, mas vou voltar a fazer todo dia aqui, então podem acompanhar às 19 horas, sempre com uma nova dica. Como deixei 2 dias, vou dar logo 2 dicas, pra gente poder acompanhar não só o 7º, como o 8º colocado aqui, não estão numa ordem de hierarquia, apenas estão livremente citados e não são exaustivos. Geralmente eles servem, minhas indicações pelo menos, para ampliar e abrir outras chaves. E já que a gente no último encontro, há 2 dias atrás, a gente falou sobre colonização e colonialismo, voltamos a falar sobre encontros de olhares, que o cinema é esse encontro, né? A gente falou sobre Jean Rouch e Ousmane Sembene. Vamos agora voltar para a Europa, para a Polônia, num outro tipo de colonialismo. Estamos falando de uma ocupação de território na guerra, ou seja, estamos falando da Polônia na Segunda Guerra Mundial e um dos maiores diretores de todos os tempos, um grande mestre, professor praticamente, foi também professor, mas digo, um grande mestre e mentor de inúmeros nomes do cinema, que inclusive aprenderam com ele e vieram a se tornar cineastas graças a ele, como, por exemplo, outros cineastas poloneses, diretores e diretoras. Estamos falando do mentor, do mestre Andrzej Wajda, que se escreve Andrzej Wajda, né? Esse J com som de I. Então estamos falando de Andrzej Wajda, polonês, e a dica que eu vou dar hoje como 7ª dica dos 100 filmes essenciais é um dos meus filmes favoritos de vida. É Kanał, Kanał com K. E eu vou explicar algumas das razões por ele ser a minha indicação de hoje. Em primeiro lugar, pelo fato de ser um filme de guerra completamente claustrofóbico. Geralmente filmes de guerra se aproveitam de grandes planos abertos, de panorâmicas, de campos extensos e vastos, com um campo de profundidade bastante profundo. E aqui nós vamos ter o inverso. Nós vamos ter esses oficiais que vão precisar taticamente se refugiar nos canais de esgoto entre um momento de ocupação nazista da Polônia para poder não só sobreviver, mas lutar um novo dia. Eles vão se refugiar nos canais de esgoto e serem guiados, não só soldados poloneses, mas aliados estrangeiros, por quem conhecia de fato a região, por quem de fato se estaria lutando ali, principalmente, ao meu humilde olhar, uma das melhores personagens femininas da história de filmes de guerra. Essa personagem que vai guiar esses soldados, ela é interpretada por Teresa Izewska. Pronto, Izewska, pronto, agora foi, Izewska, agora eu pronunciei certo. Que é uma das atrizes que, pra mim, num filme de guerra que geralmente a gente não costuma ter grandes interpretações femininas, vai pra trilhar um dos, vamos dizer assim, uma das composições mais tridimensionais de todos os filmes de guerra. Então eu acredito que esse filme é um filme que ele trabalha todas as inversões das expectativas. O filme, como eu disse, é Kanał, para quem está chegando agora na live, de Andrzej Wajda, um filme de 1956, e que foi o representante da Polônia para ser candidato ao Oscar de 1957 em filme estrangeiro. Esse filme faz com que a direção de fotografia precise estar confinada em lugares estreitos, guardados, dentro de interiores e de canais estreitos do esgoto. Então todo o olhar do Jerzy Lippmann, que fotografou o filme, precisou pensar como seria o conflito e a tensão, inclusive daquele momento de interregno de solstício, porque nos canais onde eles estão sendo perseguidos, na teoria, eles não são encontrados. Então, durante todo o tempo em que eles estão se escondendo, eles não estão em conflito direto. Toda essa não ação, mas que ao mesmo tempo é uma ação, porque o suspense da ação cria tensão, é uma forma muito tênue de criar aquele suspense e de fazer com que o filme de guerra seja narrado de forma inovadora. Além disso, a direção de arte dos esgotos, que faz com que a gente tenha uma impressão claustrofóbica, acuada, que nos oprime e nos restringe, faz que a gente se perca num labirinto verdadeiro, teve uma direção de arte do Roman Mann muito caprichada, que faz com que a gente não saiba quais caminhos seguir. E essas formas de perspectivas enclausuradas eram uma metáfora sobre as ideologias que estavam sendo trancafiadas durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos pensar que 2 polos extremamente opostos, como por exemplo o capitalismo e o socialismo, acabam se unindo contra o nazismo, mas acabam depois se lutando, né, se voltando um contra o outro numa Guerra Fria posterior. Então, muitas daquelas ideologias que estavam em jogo ali, muitas das perseguições étnico-sociais
que falavam sobre perseguição aos judeus, aos ciganos, a qualquer identidade fora de um padrão imposto, estava falando sobre esses caminhos enclausurados que os personagens passam fisicamente. Então as metáforas funcionam de uma maneira muito eficiente. Andrzej Wajda foi um professor tão rico e tão cheio de legado que vários cineastas viriam aprender com ele, serem seus assistentes de direção e depois serem eles próprios alguns dos mais consagrados, como, por exemplo, Agnieszka Holland, que acabou de ganhar prêmio do júri no Festival de Veneza por um filme que muita gente falou que deveria até ter merecido o Leão de Ouro, pois falava sobre questões de imigração e fronteira nesse momento histórico tão importante e pungente nesse assunto, com o filme Green Border, ou Fronteira Verde. E Agnieszka Holland, uma diretora extremamente maturada, extremamente experiente, já na terceira idade, nativa, extremamente produtiva, vem fazendo filmes muito relevantes recentes, como o recente Charlatão, agora o Green Border, premiado, fez uma homenagem a seu mestre, fez uma homenagem ao Canal, o filme de Andrzej Wajda, que é a 7ª dica de hoje, quando, por exemplo, fez o filme Na Escuridão, em 2001, quando ela trabalha a didática, né, a dinâmica estrutural estética, 2001 não, desculpa, 2011, olha aqui o ato falho. A didática e estética do Canal, só que dessa vez com famílias judias se refugiando nos túneis e com pessoas que vão ajudá-las no caminho e acabar, por empatia, se colocando nesse lugar. Então é bem interessante que até isso a pupila homenageia seu mestre, ainda que nativa, ativaça, ganhando prêmios em Veneza com seu novo filme Green Border, que eu estou ansioso para ver. Mas a segunda dica que eu prometi de hoje, para compensar os 2 dias sem falar, a dica do dia, vai ser sim da Agnieszka Holland. Então vamos ter 2 poloneses hoje. A Agnieszka Holland não vai ser com Na Escuridão, nem Green Border, que eu ainda não assisti, mas vai ser com seu filme mais crítico e extremamente criativo, Europa, Europa. O nome do filme original, Europa, Europa, foi traduzido no cinema mundial, né, nos Estados Unidos, no cinema internacional, de outra forma, como Filhos da Guerra, que ela fez inclusive antes do sucesso que a tornaria realmente famosa, que todos nós amamos, clássico da Sessão da Tarde, O Jardim Secreto, de Agnieszka Holland. Antes de O Jardim Secreto, ela fez Os Filhos da Guerra, ou Europa, Europa, que é sobre um rapaz judeu israelense que tinha o prepúcio, né, circuncisado, mas se oculta entre os soldados alemães, fingindo ser um soldado alemão para poder escapar daquele momento de estado de sítio, e ao estar na intimidade com outros soldados não podia mostrar que o seu prepúcio era circuncisado. Ou seja, ela pegou um detalhe étnico, social, cultural, histórico, milenar da circuncisão do prepúcio como identificação para fazer todo um roteiro, toda uma cosmologia em torno desse conflito e fazer as ramificações e desenvolvimento de personagem a partir deste. Europa, Europa é um filme corajoso, desafiador, que fala sobre um aprofundamento de personagem, né, de perspectiva pessoal dentro de um panorama maior de guerra territorial de vários países e culturas, mas trazendo à tona o olhar da Agnieszka Holland como homenagens, inclusive, ao seu mentor e mestre, Andrzej Wajda, outro expert especialista em filmes de guerra. Então, hoje são 2 dicas poloneses. É o Canal, escreve com K, tá? K de K, Canal, de Andrzej Wajda, de 1956, e Europa, Europa, ou Os Filhos da Guerra, de Agnieszka Holland, de 1990. Esses filmes se encontram no YouTube e também em alguns streams e online em outros canais para vocês encontrarem. Eu vou botar na descrição do vídeo os streamings onde eles estão. E, por favor, quem está descobrindo meu perfil agora, por causa dessas lives, me siga. Tem gente que tá curtindo, comentando, mas ainda não me segue. Me segue pra saber, favorita lá pra receber as próximas coisas. Comenta nos anteriores, vai lá na minha timeline ver as lives anteriores e, por favor, ajude a compartilhar o canal para que outras pessoas também possam seguir uma indicação de 100 filmes essenciais que não seja apenas aquele óbvio de sempre, né, gente? A gente vai viajar o mundo, muitos mais países, línguas e culturas e territórios. Mas continua comigo aqui, cada dia às 19 horas, live, e também nas outras redes que eu posto pós-live, quando o ao vivo já feneceu, já crepusculou, e a gente pode depois conversar. Sempre respondo todo mundo que manda mensagem. Um beijo, gente. Valeu, até amanhã.